Então, como vai ser as aulas de sexta-feira para frente para todo mundo poder participar? Uma semana vai ser o Carlos Eduardo, as outras 3 ou 4 semanas do mês vai ser um revezamento meio aleatório entre eu, o professor André De Rose e a professora Ana Borella. Eu também já confirmei com ela ontem, o pessoal gostou muito também da aula dela, ela vai voltar da aula, possivelmente todo mês também aqui. Tá legal? O professor Carlos Eduardo, ele estudou sânscrito, né, na USP, né, que tinha, né, e saiu um pouco decepcionado do curso, porque se você faz um curso de um idioma, você espera, né, fazer o curso de inglês, você espera sair falando e conversando inglês. Ele fez o curso de sânscrito, ele estudou a cultura, o idioma sânscrito, não saiu falando sânscrito. Até porque pouquíssima gente fala sânscrito no mundo, que é considerado uma língua morta, né? Só alguns estudiosos conhecem ao nível da conversação. São uns poucos aí no mundo todo, né? Ele resolveu continuar o estudo, sua própria conta, se aprofundando e se aprofundando, a ponto de dominar o sânscrito para o nível da fluência da conversação. Então, ele era uma das pouquíssimas pessoas no Brasil, aliás, eu digo pouquíssimas, deve ser que eu só conheço ele no Brasil, que não apenas domina a ponto de tradução, mas domina ao ponto da conversação. Isso, para estudar o yoga, é muito importante, porque o que acontece? Toda a literatura do yoga, do hinduísmo, está em sânscrito. Toda ela. Toda. Se você não domina o idioma, né, ou domina muito parcialmente, se consultar um dicionário, você só vai poder ler o que uma outra pessoa já traduziu para o inglês ou português. Ou vai tentar traduzir a duras penas, direto do sânscrito, usando um dicionário, mas sem entender todo o contexto, porque uma palavra do sânscrito muda o significado também de acordo com a época. Um termo que há 5.000 anos atrás significava uma coisa, há 2.000 anos atrás significava outra, e há 500 anos outro. Então você tem que também ter um estudo na cultura. Então na prática não dá, tá certo? Então, desculpe falar, mas quando a pessoa fala, não, eu traduzi tal texto direto do sânscrito, traduzi indo lá pegando o dicionário. É válido, é um belo esforço, mas não dá para comparar com o estudo de quem realmente fez, como no caso dele, que é uma vida de trabalho e pesquisa, né? Graças a isso, faz algum tempo já, ele tem vários anos de ensino, né? Ele chegou a ter chance de ler todos os textos clássicos do yoga, do hinduísmo, do original. Com isso, ele conseguiu, em mais cursos, eventos que ele participa, criar um panorama bem concreto e realista do que é. Porque muito do que às vezes até se escreve em alguns livros são afirmações veementes, inspiradas em certezas, mas de quem não tem um estudo aprofundado como o dele. Então ele chegou aqui a dar algumas aulas, né, que vocês têm que assistir com muita atenção, uma aula que chama Yoga Samkhya, que está em DVD, é fantástica. Tem uma que chama Os Vedas e os Tantras, que também está fantástica, as origens do yoga, as gênesis das culturas da Índia. Ele produziu uma série de DVDs em conjunto com a gente, para dar esse panorama geral. Fruto disso, para poder explicar um pouco mais de detalhe a história, as origens do yoga, a mitologia, uma série de outras coisas que esse material inicial dele gerou, a gente chegou à conclusão que precisava um contato maior. Então, a partir de agora, todo mês vai ter pelo menos uma aula com o professor Carlos Eduardo. Aproveitem para perguntar bastante, qualquer coisa que se refere, mandar dúvidas para a gente, qualquer coisa que se refere aos shastras do hinduísmo, à cultura hindu, à cultura da Índia, ao idioma sânscrito, toda essa fundamentação filosófico-cultural relacionada ao berço do yoga, que é importante a gente ter um conceito claro, a gente está com prazer de ter um dos maiores especialistas que eu conheço, podendo formalmente estar participando do nosso curso. Ok? O módulo que ele vai apresentar hoje vai ser sobre mitologia, enfocando nos aspectos e nos símbolos de Shiva e aspectos que são interessantes para a gente conhecer. Ok? Por que é interessante conhecer esses aspectos mitológicos? Primeiro, muitas das técnicas de yoga recebem nomes associados à cultura e à mitologia hindu. Então você tem que entender um pouquinho de onde elas vêm. Mais do que isso, o yoga não são só exercícios, não são asanas, não são técnicas, eles têm
uma fundamentação filosófica por detrás. E se você não conhece bem a simbologia desses elementos, você pode acabar misturando um pouquinho os elementos que vão fazer sua prática. Então, no yoga se usa bastante imagens relacionadas a Shiva, se usa conceitos de puja, de nyasa, se usa simbologias associadas a Shiva, a Shakti, a Durga. Se você não tem esses conceitos, isso limita bastante o seu aprendizado que você consegue colocar na vivência do yoga. Você acaba conseguindo fazer uma coisa bastante superficial só, se você não tem esse conhecimento real da mitologia. Ok? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre Shiva, sobre essa figura que aqui está representada na forma do Nataraja. Nataraja é o rei dos dançarinos. Shiva, é sempre bom lembrar, ele vem sendo mencionado, vem sendo referido por diversos autores, de diversas formas diferentes, ele dá muita confusão na cabeça de todo mundo. Alguns de vocês tiveram uma formação anterior que coloca Shiva, um Shiva pré-histórico como ser humano, um Shiva de uma civilização pré-indo-europeia, pré-ariana, pré-sânscrita, etc, etc. A gente infelizmente tem que contar uma outra história, porque o Shiva nasce efetivamente na literatura sânscrita, né, que é a língua dos indo-europeus, e nasce a partir de uma figura pré-existente que é Brahma. Então nós vamos fazer um apanhado dessa origem de Shiva, só para dar uma noção mais clara do que seja, como amadureceu o conceito dessa divindade, e vamos ver como é que ele amadureceu no período em que ele existe dentro da literatura. Tá? Então, o que nós temos como origem? Nós temos certos nomes, certas figuras, certas referências que são feitas no período dos Vedas, e uma dessas referências relacionada ao Deus Brahma, uma dessas referências menciona uma figura chamada Rudra. Rudra é a representação do poder das tempestades, especialmente assustadoras por causa do ruído, dos trovões, dos relâmpagos. Isso é Rudra. Então, Rudra nasce, segundo uma outra referência, nasce da testa, da fronte de Brahma. Ele se lança no mundo, se projeta no mundo, e ele tem um perfil bastante assustador. Tá certo? As pessoas tinham medo das chuvas muito fortes. Na Índia, sobretudo no nordeste da Índia, as monções representam duas coisas. Representam o ressurgimento da vida depois de um período de quase 2 meses de secura absoluta, mas representam também o perigo, né, das inundações, o perigo da terra deslizando, das casas ruindo, o perigo das doenças. Então, Rudra, ele acaba tendo um caráter também ambíguo, como as chuvas. Ele é um Deus que representa o dom de curar, mas também traz a doença. Ele é um Deus, ao mesmo tempo, furioso e, em certos momentos, extremamente bondoso. Esse perfil, esses aspectos, são típicos de Shiva, da mitologia que vai ter esse nome de Shiva. Então, no começo, havia apenas a figura de Rudra, mas aparece uma vez ou outra a palavra Shiva para se referir a Brahma. Aparece assim num outro ponto, em especial num determinado texto, um Upanishad, que é um texto que vem como apêndice na literatura dos Vedas, que se chama Shvetashvatara Upanishad, e nessa Upanishad aparece Shiva como epíteto de Brahma. Shiva significa benfazejo, bondoso, benéfico. E ele aparece como uma versão graciosa, bondosa de Brahma. E exatamente nesse mesmo Upanishad ele aparece relacionado à prática
de alguma coisa que se chama yoga. Então, no Shveta Upanishad é quando pela primeira vez aparece a descrição do yoga como uma prática de meditação, uma prática da busca de algo, de uma inspiração muito pessoal, muito interior, tá certo? A figura de Brahma na literatura dos Vedas, ela surge associada ao universo como um todo. Mas quando aparece o Brahma com o epíteto de Shiva, de benigno, benfazejo, ele se localiza dentro do coração. Essa é a tônica dos Upanishads, que diz que ele mora, ele reside dentro do coração, ele é do tamanho de um polegar. Então é um Deus que fica pequenininho e cabe dentro do coração, e ele é benigno. Então a primeira coisa que a gente deve pensar quando pensa em Shiva é que ele é o aspecto benigno de Brahma, e que ele é o Brahma dentro de nós. Isso é um detalhe que vai se tornar grande, que vai se tornar importante na mitologia de Shiva, ou mais especificamente na teologia ou na filosofia derivada do conceito de Shiva. Então, o Shiva nasce independente de Rudra. Mas eles acabam se identificando. Rudra teria alguns filhos. Segundo um seriam 11, segundo outro seriam 49. E esses filhos têm determinado nome que se chamam Marutas. Os Marutas são os ventos e os relâmpagos da tempestade, os trovões, as grandes forças da tempestade. E há muitas histórias sobre a origem dos Marutas, mas eles são considerados filhos de Rudra. Os Marutas, eles são considerados como se eles fossem filhos de uma senhora enigmática, uma deusa, chamada Diti. Então vamos fazer aqui a pré-história deles. Eles têm uma senhora chamada Diti. Ela é mãe de demônios, Daityas. Daityas recebem esse nome porque são descendentes de Diti. E ela é a contrapartida de Aditi, que é a mãe de deuses, dos deuses solares, dos Suras. Ela é mãe de deuses luminosos, enquanto que Diti é mãe de seres noturnos, escuros, assustadores, Daityas. Mas ela também é mãe dos Marutas. Então o que acontece? Se diz numa das lendas sobre Diti, ou sobre os Marutas, que Diti estava meio irritada com Indra, que é um dos filhos de Aditi. Então ela estava irritada e ela queria filhos, ela queria uma descendência, ela queria um filho forte, que fosse poderoso, forte, brilhante, capaz de derrubar Indra, capaz de tirar o trono de Indra, que era o rei dos deuses. Então ela engravidou. E o sábio, que deu a ela esse dom dessa gravidez, disse a ela que ela teria apenas que ter a paciência de segurar esse feto no seu útero, de aguentar a gravidez durante 100 anos. Vocês percebem que 9 meses já é bastante, né? Mas 100 anos. Mas ela aguentou, e aguentou, e aguentou, e aguentou. E Indra sabia que alguma coisa ali estava errada. Ele desconfiou de que havia um complô contra ele. E quando chegou no 99º ano, ou seja, ela aguentou quase todinha a gravidez, ele delicadamente se aproximou dela e lançou os relâmpagos dele, né, a arma principal dele, lançou os relâmpagos dele no ventre dela e partiu a criança em pedaços. É uma lenda maravilhosa, né? Uma lenda maravilhosa. O que é curioso é que como essa criança era filha de uma bênção, e como ela tinha sido prejudicada por aquele a quem ela deveria combater, se diz que esses pedaços
Uma história conta que eram 7, outra conta que eram 49. É tudo uma matemática complexa, né? Que essas crianças, esses pedaços, se transformaram cada um deles numa criança, um pedacinho deformado de uma criança, mas com vida própria. E que eles choravam, porque estavam deformados. E aí, então, eles teriam ganho de Rudra, ou de Shiva, teriam ganho o dom de serem completos, né? De não ser mais pedaços, de serem completos, de serem deuses, de serem criaturas inteiras. E pararam de chorar para alívio de Indra, que não aguentava mais ouvir aquele choro. Tanto é que se diz que o nome Maru viria de Maruti, que é não choro. É trocadilho, em sânscrito se faz trocadilho o tempo inteiro. Então, essas crianças, que na unidade de Rudra são os ventos da tempestade, quando são associados a Shiva, quando aparecem como auxiliares ou filhos de Shiva, eles são os sopros vitais. Prana, né? Essencialmente os 10 sopros vitais, os 5 anas e os outros 5 sopros vitais. Então, eles ganham uma outra conotação, eles estão dentro do corpo humano. Porque tudo que nos outros deuses está fora, na mitologia de Shiva está dentro de nós. Então, como é representado Shiva? Shiva, se ele é representado como Brahma dentro de nós, então ele é um polegarzinho dentro do coração. Não, Shiva ganhou uma forma própria, ele ganhou uma personificação. Ele se transformou em algo que se imagina que pudesse estar dentro do coração de cada uma das pessoas. E o que está dentro do coração de qualquer pessoa? A primeira coisa que ele não tem, vaidade. Então Shiva não tem vaidade. Tanto não tem vaidade que ele não penteia o cabelo e ele não veste roupa alguma. Então ele é representado nu e descabelado. As madeixas dele que vão crescendo ali na porta, né, quando estão arrumadas, elas estão enroladas sobre o topo da cabeça. Tá certo? Enroladas sobre o topo da cabeça. Esse era um sinal típico dos ascetas, dos mendicantes, que não cortavam, até hoje eles fazem assim, né? Não cortam o cabelo e vão deixando a cola natural, que é a sujeira e a umidade da chuva, do orvalho, né, servir de armação e penteado para eles. E Shiva então é representado dessa maneira. Mas o que mais que ele tem além disso? Ele tem diversos outros sinais, diversos outros indícios da sua condição de mendicante. Muitos mendicantes usavam o danda. Danda é um bastão que serve de apoio, né, e servia também para pendurar os seus objetos pessoais, que eram objetos absolutamente dispensáveis de uma maneira geral. É uma herança das antigas tradições dos xamãs. Os xamãs sempre tinham o seu danda, né, seu bastão, onde eles penduravam trapos de pele, crânios de animais, objetos votivos diversos, o chocalho, o tamborzinho. Eles penduravam um monte de quinquilharias, né, para impressionar as pessoas, né, para dar a noção do quanto eles eram vinculados às forças da natureza. Shiva tem também o seu danda, só que o danda dele assume um perfil curioso. Ele termina em 3 pontas. Ele é um trishula. O trishula é um tridente. Então, esse trishula, normalmente representado como um tridente terminado em pontas afiadas, que obviamente quando os cristãos chegaram à Índia, eles associaram com um determinado personagem da mitologia cristã, né, que seria o diabinho. Então, esse tridente não tem nada a ver com o diabo. Ele representa os 3 aspectos de Shiva. Ele representa as 3 grandes forças com as quais Shiva opera. Ele representa os 3 lugares sagrados, os 3 reinos, a terra, a atmosfera e o céu. Ele representa
o aspecto trino, o aspecto triangular, pode-se dizer assim, da natureza. Então, esse tridente de Shiva, ele vai estar ligado a um conceito que está dentro da anatomia do ser humano, que divide o ser humano em três parcelas, em três partes distintas, que são a base, o meio e o topo da coluna. Então, essencialmente, é uma coluna e os três pontos mágicos da coluna estão assinalados pelas suas três pontas. A coluna só tem duas pontas, então se criou uma figura para representar os três nós, os três pontos, as três vertentes, as três forças que estão circulando por essa coluna. Tá? Posteriormente, os tratados, especialmente os tantras, que vão trabalhar em cima dessa mitologia de Shiva, vão falar sobre essas três forças, ou esses três nós, que são coisas diferentes, mas que estão relacionadas ao Trishula. Vão tratar disso, por exemplo, com os nadis que sobem ao longo da coluna, se entrecruzando. Certo? Aí se diz que o Sushumna, o Ibra e o Pingala são as três pontas do Trishula. Mas também se diz que o Trishula uma vez caiu do céu, porque Shiva mora em um monte de lugares. Entre eles, mora no topo dos Himalaias. Tá certo? Ele é um homem das montanhas, um asceta que vive nas montanhas. Então se diz que uma vez ele estava meio irritado com a agitação dos povos na planície, lá de cima da montanha, ele atirou o Trishula para aquietar os povos. E um dos pontos que ficou no chão, uma das pontas, a ponta do meio, estabeleceu a localização de Varanasi, que é Benares, né? E esse lugar se transformou no lugar mais sagrado para os Shaivas, para os seguidores de Shiva. O lugar onde os Shivaitas têm que tomar o seu banho ritual, onde eles têm que ir fazer suas peregrinações, porque é um dos pontos em que o Trishula tocou a terra. Mas também essas três pontas representam três aspectos de Shiva. Um Shiva que é transcendental, né? Ele está além da natureza sensível, então é um Paramashiva. Existe um Shiva que se manifesta, que vai ser um Shiva transformado em força, é Shakti. E um terceiro Shiva, que tem um aspecto, ao mesmo tempo, que está acima da natureza, que ele avança para além da natureza, mas que ele chega até a natureza, que às vezes é chamado de Sadashiva. E esses elementos são algumas das questões que estão relacionadas à figura do Trishula, desse tridente que ele usava para se apoiar, que ele usava como emblema da sua condição de asceta, de caminhante, certo? Indivíduo que não tem residência, que não se abriga em lugar nenhum. Como ele andava nu, ele é chamado Digambara. Dig é o céu. E Digambara é aquele que se veste com o céu. Como alguns jainistas fazem hoje, alguns monges jainistas hoje são Digambaras, eles se vestem com o céu, ou seja, não se vestem com coisa nenhuma. Então eles saem nus, para não dizer que estão nus, eles usam um espanadorzinho de penas de pavão para tirar do caminho os animais, os pequenos insetos, para eles não matarem os insetos, né? Mas lá fora o espanador, eles não vestem mais não. Assim era Shiva. Shiva, quando aparece vestido, ele está vestido ou em trapos, ou vestido com uma pele que pode ser a do antílope, dos Himalaias, o antílope da face negra, né? Ou a pele do tigre. O tigre mais perto da região de Bengala, né? O antílope na região norte e centro-norte dos Himalaias.
Afora isso, ele não veste mais nada. Ele vivia na floresta, vivia nas montanhas. E ele conheceu um rei. E se interessou muito pela filha desse rei. Esse rei se chamava Himalaia. Qualquer semelhança não é coincidência. É exatamente o nome das montanhas onde ele vivia. Então, o rei Himalaia tinha uma filha. Essa filha, uma moça das montanhas, uma montanhesa, recebe um nome adequado, Parvati. Parvati vem de Parvata, que é montanha. Então, Parvati é o nome da esposa de Shiva. Parvati é a filha dos Himalaias, das montanhas dos Himalaias, a filha do rei do Himalaia. Himalaia significa o repouso, o descanso das neves. Himalaia é neve. Ele passa a morar no reino do pai de Parvati. Ele tem a sua morada lá, mas ele não mora num palácio, ou numa casa, ou nem sequer numa cabana. Ele mora ao ar livre, junto ao lago chamado Manasarovara. É um lago que se diz que é a fonte de todos os grandes rios da Índia. Do rio Indo, lá do lado de lá, ao Brahmaputra do lado de cá. Na verdade, quase todos os rios apontam, a nascente aponta na direção do lago Manasarovara, que é físico. Esse lago não é mitológico, ele existe de fato. E um pouco ao norte desse lago, bem próximo dele, existe um monte que é o Monte Kailasha. Esse é o monte, a montanha sagrada, vamos dizer, o mais próximo que nós temos na Índia, no caso que fica dentro do Tibete, né? Daquilo que seria o Monte Meru, a morada dos deuses, o Monte Olimpo, né? A morada dos deuses. Então se diz que Shiva ele habita o Monte Meru, o Monte Kailash, que tem um formato bastante parecido com o formato dos lingas, que são os lingas são as pedras que representam Shiva. Nós vamos falar sobre isso um pouquinho depois. Então ele mora perto do Monte Kailasha, no lago Manasarovara, no alto dos Himalaias, e se casa com a filha dos Himalaias, que é Parvati. Parvati vai ser conhecida por diversos nomes. Um dos nomes, o pai dela, quando vê que ela quer se casar com uma seta, diz para ela, Uma. Uma significa não. Não, né? É uma exclamação. Isso diz que ele disse isso para ela não se tornar uma seta também, porque ele queria descendência, ele queria netos. Tá certo? Ela teve filhos. Shiva era uma seta que não estava morto. Tá certo? Então Shiva, ele foi um bom marido. Mas ela recebeu esse nome Uma, do pai. Ela também ficou conhecida, mais para o sul da Índia, com outro nome, Durga. Durga. Durga significa inacessível. Durga. Dur é difícil, Ga é o verbo ir numa das suas formas nominais. Então, Durga é aquela que é difícil de se passar por ela ou é uma pessoa inacessível. A ideia de Durga é a ideia de um caminho estreito ou de uma ponte estreita. Tá? A ponte estreita, o caminho estreito é o caminho dos ascetas, é o caminho do yoga. Essa é a representação de Durga. Vale dizer que na sua origem, Durga se diz que era uma deusa que foi criada para salvar os deuses. Então Durga, ela teria recebido, os deuses estavam ameaçados pelos demônios, pelos seres da escuridão, e eles teriam ficado com muito medo e resolveram criar uma força que fosse capaz de protegê-los contra o mal. Na verdade, o mal era o outro lado. Né? Então, eles emanaram de si, cada um emanou de si o que tinha de melhor, de mais forte, de mais poderoso. Cada um emanou o seu próprio brilho, a sua própria luminosidade, a sua própria força,
E as forças de todos os deuses reunidos formaram Durga, aquela que impediria a passagem dos demônios na direção, no caminho dos deuses. Ela seria a ponte estreita por onde os demônios teriam dificuldade de passar. Então Durga aparece como uma deusa feroz, guerreira, uma deusa capaz de enfrentar as forças das trevas. E, no entanto, ela se torna absolutamente independente dos deuses. Para desespero deles, ela não se coloca como inimiga dos demônios. Isso acontece muitas vezes na mitologia. Também aparece uma outra denominação para essa deusa, para essa esposa de Shiva. Ela também é chamada de Kali. Representando a efemeridade, representando o quanto as coisas são efêmeras. Durga, como conjunto das forças dos deuses, ela representa o conjunto das forças do nosso corpo integradas, certo? Reunidas, para formar algo que está dentro de nós, que é o quê? É efetivamente o nosso potencial, nosso vigor, tá certo? Kali representa a efemeridade, ela representa o quanto as coisas nascem para serem destruídas, nascem para morrer. Então, ela é frequentemente representada com uma aparência feroz, né, com crânios pendurados ao redor do pescoço, com sinais de morte, rodeada por cadáveres. Às vezes Durga também aparece com essas figurações, mas Kali mais do que Durga. E o que ela representa? Ela representa a proximidade da morte para quem está vivo. Essencialmente isso. Ela não é, porque a cultura indiana não é uma cultura pessimista. Então, a figura de Shiva não é uma figura pessimista. Kali é muito positiva na sua figuração. Tá certo? Ainda que tenha sido deturpada muitas vezes a mitologia ou o lendário de Kali para justificar atos horríveis, né, sacrifícios rituais e coisas do gênero, na verdade, ela representa a necessidade que nós temos de conviver com a nossa própria decrepitude. Tá certo? Eu não tenho como evitar o envelhecimento. Eu posso trabalhar e retardar o efeito do envelhecimento, mas enquanto eu sou de carne e osso, eu caminho inexoravelmente para a morte. Então eu preciso aprender a conviver com isso. E Kali é a minha professora para ensinar sobre essa minha decrepitude. Ela recebe outros nomes, mas ela é muito conhecida como Shakti. Shakti é força, capacidade. O verbo Shakti ele significa efetivamente poder. Tá certo? Então, Shakti, nome eu posso. É simplesmente isso. Shakti é a força, o poder. Apenas isso. E por que ela se usa esse nome para chamar a Mahadevi, a grande deusa, a esposa de Shiva? Porque ela representa exatamente isso. Ela representa exatamente o que Shiva não é. Shiva é o potencial que não se realiza. Shiva é o asceta. Shiva vaga, medita. Mas o mundo precisa andar. Então quem faz o mundo andar é a força de Shiva, a Shakti. Tá certo? Então, a mitologia e o lendário que se forma em torno de Shiva, eles são essencialmente uma mitologia, um lendário que tratam do quanto é importante o aspecto feminino da natureza na vida, no dia a dia, na capacidade de produção do ser humano. Porque isso tudo é um retrato do ser humano. Na verdade, quando a mitologia de Shiva deriva para a filosofia, isso já por volta do século VII, VIII da nossa era, e começa a se constituir uma filosofia que tenta resgatar o Raja Yoga, né, e complementar ele com toda a metafísica Shaiva. O que acontece é que
a suposta dualidade do Raja Yoga desaparece, porque a origem é Shiva, mas Shiva só existe na sua forma masculina, ele só aparece na sua forma masculina enquanto latência, enquanto possibilidade de universo. Quando ele decide criar, ele se torna Ardhanari. Ardhanari é meio mulher. Tá certo? Ele se torna meio mulher. Ardhanari Isha. Então, ele se torna um senhor que é meio mulher. Então, ele é representado metade homem, metade mulher. Nessa condição, ele se torna capaz de criar. Ele se torna capaz de criar a tensão que produz a vida. Ele se torna capaz de produzir o fenômeno da percepção que vai mostrar o mundo para nós. Daí para frente, ele é só mulher. Ele vai se tornar três grandes forças que vão dar a base para uma figura divina, uma deusa, chamada Maya. O processo de criação do Shiva é curioso, porque ele é imenso. Shiva, na sua versão filosófica, ele cresce e se torna do tamanho do universo. Mas ele ainda é maior do que o universo, porque o filósofo Shaiva, ele não admite que Shiva seja apenas o universo. Então, ele cresce para além do universo. Então, ele tem o tamanho de todo o universo, mais 10 vezes. Esse é o tamanho de Shiva. Só que como esses 10 vezes a mais não cabem no universo, eles viram do avesso e se transformam em matéria. Então a matéria é o vazio do avesso de Shiva. Certo? É o avesso de Shiva, Shiva do lado do avesso. Então o que nós estamos vendo é o avesso de Shiva. Olha, como é que acontece? Quando ele se vira do avesso, Shiva é onipresente, onisciente, onipotente, ele é onitudo. Tá certo? Ele pode tudo, ele faz tudo, ele vê tudo, ele sabe tudo. O avesso dele não pode nada, não faz nada, não sabe nada. Então assim é a matéria. Maya, que é o seu aspecto feminino, vai administrar esse vazio, vai administrar esse buraco. O que ela faz? Ela cria os 5 Kanchukas. Kanchukas são simplesmente doses de Shiva que ela vai colocar nesse vazio. Então o que vai acontecer? Cada ser criado, cada ser que passa a existir, ele perde o aspecto pleno de Shiva, ele perde o Purnata, que é a plenitude, tá? E num primeiro passo se torna, ganha o Shunyata, que é o vazio, ou seja, a ausência completa de tudo, e aí Maya pinga umas gotinhas nos Kanchukas, e ele pega um pouquinho de uma qualidade, um pouquinho de outra, então ele se torna um pouquinho capaz de conhecer, um pouquinho capaz de fazer, um pouquinho capaz de estar presente, e cada um numa dose diferente. Isso vai criar as diferenças entre os seres. E daí para frente, ele vai se encaixar na filosofia Samkhya. Então, a filosofia Shaiva é uma filosofia muito complexa, muito interessante, mas baseada apenas no fato de que quem cria e quem mantém, sustenta o mundo, é o aspecto feminino de Shiva. É a Shakti. É Maya e todos os aspectos materializados ou mundanizados de Shiva. Então o mundo é Shiva no seu aspecto feminino. Ora, como é que vai acontecer esse fenômeno? Esse fenômeno acontece, esse fenômeno da criação, que é viabilizado por Maya, acontece por uma razão que volta lá para a origem de Shiva na figura do Brahma. A razão é que Shiva, ele é a potência que só se realiza no seu aspecto feminino, e se realiza de que forma? Através da vibração. Então vai acontecer um fenômeno chamado
vibração. E a vibração é que vai permitir a ele primeiro se partir em dois, né? Mas esses dois estão absolutamente integrados, ele é meio a meio, tá certo? Sem maldade, né, nessa condição. Então, daí a vibração continua e ele se espalha, e ele se junta, ele se reúne, e o choque permanente entre as partes que representam aspectos diferenciados de Shiva produz um som, produz o Om. Shiva é chamado de Omkara, a sílaba Om. Brahma também é chamado de Omkara, a sílaba Om. Brahma também é chamado de Akshara. Akshara é a palavra sânscrita para sílaba, que significa indestrutível. Isso é uma coisa que deve se considerar muito cuidadosamente. Brahma se diz que vira Shiva quando ele está dentro de nós, ele está dentro do coração. O que o coração faz? Ele pulsa. Essa pulsação é a vibração de Shiva, é a voz de Shiva dentro de nós. Tá certo? Então nós temos 3 pedaços nossos funcionando. Das cordas vocais até o diafragma, tudo pulsa, tudo vibra. O pulmão, as cordas vocais, o coração, o diafragma, tudo pulsa. Esse é o trecho da vibração, esse é o trecho de Shiva. Daqui para cima, nós temos as percepções. Daqui para baixo, nós temos o metabolismo. Nós temos o nosso aspecto material. Tá certo? Sattva, Rajas, Tamas. Né? Então, Sattva, no que se refere às percepções, ao Buddhi, a nossa capacidade de perceber. Né? Rajas, a vida. Tudo isso aqui da vida, a respiração, o coração e a voz. Tudo isso aqui faz parte da necessidade da vida. E Tamas nos dá a substância, nos dá a massa, o peso, o corpo. Então esse aspecto triplo, né, vai representar os três momentos, os 3 continentes da geografia humana. E eles vão estar relacionados ao Om, nesse trecho aqui. Tá certo? Então, o Omkara é Shiva, mas também é Brahma. Quando ele vai criar o mundo, Maya cria o grande som, ela se manifesta como o Pranava, o grande som, o grande grito, o grande momento inicial da natureza. E esse som ecoa por toda a eternidade. O Om é um som que nunca se encerrou. Começou antes do mundo e vai terminar depois dele. Então, o Omkara é a presença imanente no mundo da vibração, ou seja, da força, da Shakti de Shiva, do Paramashiva, daquele Shiva que não aparece, que não se manifesta. Como é que o lendário de Shiva expressa essa vibração, esse Omkara, esse som fundamental? Através de um tamborzinho que está pendurado no Trishula. Esse tamborzinho, ele tem a forma assim mais ou menos de uma ampulheta, e ele tem as 2 faces, é um tamborzinho duplo, as 2 faces externas, né, sonoras. Então é como se fossem 2 tamborzinhos grudados um no outro. Normalmente o Damaru, que é o nome dele é Damaru, né, o Damaru ele tem uma bolinha que vai servir para tocar ele. Um toquinho de madeira, amarrado numa fita de couro, que quando se vira o tamborzinho, aquela madeirinha bate num e no outro lado. Essa é a forma de fazer ele tocar. Então ele faz um som contínuo, uma vibração contínua. É como uma matraca, tá certo? Matraca é meio chatinho, mas o som do Damaru é um som até interessante. Ele representa o som da criação, o som básico da criação. Mas a criação, pelas mãos de Shiva, não poderia ser uma criação grotesca. Que Shiva também é o patrono, através de Maya,
Ele é o patrono de todas as habilidades. Porque qualquer habilidade que a gente tenha é derivada da Kala, da habilidade fundamental de Shiva, que é um dos 5 Kantilkas, uma das 5 gotinhas de Shiva que são despejadas dentro de cada ser que faça existir. Então, ele é o patrono das artes. Ele não é apenas o patrono, o rei dos dançarinos, ele é o rei de todos os artistas. De todos os artistas. Então, esse Shiva, como patrono das artes, ele não criaria um mundo sem arte. Ele cria um mundo com arte. Tá certo? Então, esse som fundamental, ele vai começar a sofrer modulações. E se diz que o universo é criado com a graça e a diversidade que tem, porque Shiva, através de Maya, através da Shakti, dança, uma dança furiosa que mexe toda a matéria do universo e faz com que ela se organize de formas artísticas. Certo? Essa dança é chamada Tandava. E Tandava é a dança que ele dança ao som do Damaru. Olha, o Shiva também apresenta outros objetos relacionados a ele, né? Mas, especialmente, enquanto ele está acionando o Damaru, ele é o dançarino. Então, essa figuração de Shiva, ele traz nessa mão aqui, a mão direita de cima, ele traz o Damaru, ele está girando e tocando o Damaru. Mas na outra mão, na mão esquerda aqui, ele traz o fogo, a chama. Então vejam bem, ele está associando o som ao fogo. Tá certo? As outras 2 mãos que aparecem aqui, porque ele tem 4 mãos, essas 2 outras mãos, elas estão dando uma mensagem. A mão direita, que tá embaixo, ela está fazendo um mudra, que significa ausência de medo. Tá certo? Porque quem está com Shiva não tem medo. E a outra mão aponta para baixo, riscando no chão o caminho. Então ele diz, para quem quiser entender dessa maneira, por esse mudra, ele diz que ele é o caminho. Tá? O caminho traçado com 2 dedos é o caminho das patas dos animais. Animal é marga. O caminho traçado pelas patas dos animais é o marga. Marga é o caminho, a estrada. Então vamos, já que eu pus o apagador, vamos apagar um pouquinho isso aqui. Vou tirar o Brahma daqui. Então nós temos o Marga, que é o caminho, e um caminho para ser trilhado sem medo, sem pânico. Tá certo? Qual é o caminho que a gente não tem medo de trilhar? Qual é o caminho que a gente não tem medo de trilhar? O caminho que a gente conhece, né? O caminho que a gente conhece, o nosso caminho. Então, qual é o nosso caminho? É Shiva. Shiva está dentro de cada um de nós. E dentro de cada um de nós, ele é o eu verdadeiro de cada um de nós. Então, o Marga, o caminho que ele está apontando é o caminho que eu devo seguir, que cada um deve seguir. A dança, o Tandava, é definida a cada passo. Não é uma dança ensaiada. É uma dança que se define a cada passo furioso de Shiva. O que pode tornar esse caminho perigoso? O desconhecimento. A coisa desconhecida é o que dá o medo. Ele diz para não ter medo. Ou seja, não trilhe o caminho desconhecido, trilhe o caminho conhecido. Qual é o caminho conhecido? É o caminho do coração. É o caminho do eu, é o caminho do sonho.
que é o caminho que ele está traçando com essa outra mão. Tá certo? Tradicionalmente, a mão esquerda é a mão do coração, que é a mão que está traçando o caminho. A mão direita é a mão da inteligência. A inteligência tira o medo. O coração diz o caminho. Para que não haja dúvidas sobre isso, ele está pisoteando um anãozinho aqui, tá? Reservadamente a gente diz que esse anãozinho é Vishnu, tá certo? Que é o Deus figurado como um anão, o Rama, né? Mas aqui no caso ele está representando apenas a ignorância. A ignorância. A ignorância em relação a si mesmo, ou seja, a avidya. Avidya. Vidya, que é a inteligência que se encontra, é a inteligência do caminho, é a inteligência que a gente tropeça nela quando está trilhando o caminho certo, o caminho do coração. Tá? Então, aqui, essa figuração de Shiva Nataraja é uma figuração onde ele pisa sobre a avidya, pisa sobre o anão da ignorância, aquilo que nos torna pequenos. Ele nos alerta que nós devemos seguir o caminho sem medo. O caminho é o do coração. Os cabelos dele se espalham, indicando que ele é uma seta, ou seja, ele é uma pessoa que abandona tudo em favor do seu caminho, em favor do seu destino. E ele ilustra a sua dança, o seu caminhar, que é a dança, com o Damaru, mas também com o fogo. Vamos falar um pouquinho sobre o fogo. Shiva, em muitos textos sânscritos, é dito como se fosse Agni. Ele é o próprio Agni. Shiva é Agni, ele é o fogo. Então, há um momento, por exemplo, em que ele, dentro da sua ascese, ele é tomado por um profundo entusiasmo. Entusiasmo, o virya, né, é aquilo que dá ao sujeito a capacidade de procriar. Tá certo? Não sei se vocês já repararam nisso, mas ninguém procria sem entusiasmo. Não existe essa coisa, né? É um dado necessário, um dom necessário para a procriação. Tá certo? Tem que ter algum entusiasmo. Esse entusiasmo, no caso, preenche num certo momento Shiva e ele lança o sêmen dele ao fogo. O fogo representa poder de purificação. Shiva, purificar, Shud, o verbo Shud, purificar, significa tornar puro. Ele é aquilo que dá autenticidade. Puro não é puro no sentido moralista, é puro no sentido da natureza, da natureza intrínseca da pessoa. Se eu quero me purificar, eu quero me tornar eu mesmo. Isso é se purificar, tá certo? Então, se purificar é tirar tudo aquilo que não faça parte de mim. Tudo que não faça parte de mim mesmo eu quero tirar fora. O fogo produz a Shuddhi, que é a limpeza, a purificação, que é uma das principais exigências do yoga, quando se entra no niyama, que são as normas de purificação, ou seja, de convivência consigo mesmo. A primeira delas é Shaucha, que é a limpeza. E esse Shaucha, no caso do Shiva, é feito através do fogo. Então, como é que ele fez? Ele purificou esse sêmen. Ele queria que aquela semente dele fosse a mais pura possível. E essa semente cai no rio Ganges. E no rio Ganges nasce dessa semente da deusa Ganga, né, porque os rios são sempre femininos no sânscrito, da deusa Ganga, nasce um menino. Um menino elegante, forte, porque nos mitos todo mundo já nasce grande. Né? Então ele nasce um menino forte com 16 anos. Ele nasce aos 16 anos. Num instante, né, mas já nasce com 16 anos. E ele é chamado Kumara. Kumara é o nome que se dá aos adolescentes de 16 anos, que são virgens, que são ascéticos. Então, Kumara. A deusa Ganga, o rio, não pode criar ninguém.
Ela cria peixes. Ela não quer criar deuses ou seres humanos. Então, ela encosta o menino de lado e as Pleiades, as estrelinhas da constelação das Pleiades, que fica ali na constelação do Touro, né? Elas se apiedam dele e tomam ele para a criação, para a sua criação. Elas são chamadas Kartikas. E ele então recebe pelas mães adotivas o nome de Kartikeya. Elas nutrem ele com o leite da Via Láctea, que é o caminho de leite do céu. Os indianos também diziam que era um oceano de leite. Então ele é nutrido com grande força, ele é instruído, educado por 7 mãezinhas, 6 visíveis e 1 invisível. Então as 7 Kartikas criam Kartikeya, que se transforma num eterno adolescente. Ele nunca sai dos 16 anos. Tá? Um eterno adolescente que, segundo o desígnio de Shiva, deveria combater Taraka, um demônio que vinha lá perturbando a vida das pessoas na Terra. Esse jovem adolescente, ele traz nas suas mãos, como símbolos, o arco e a flecha. Uma flecha e um arco. E a montaria dele é um magnífico pavão. Vamos ver esses emblemas do Kumara, do Kartikeya. Vou botar os nomes dele aqui. Kartikeya, ou também conhecido como Skanda. Ele, pelos símbolos que ele traz, dá para perceber que ele é um deus guerreiro. Ele é o símbolo do planeta Marte na astrologia indiana. Existe um Upanishad, que é o Chandogya Upanishad, que, falando sobre Brahma, ele diz que Brahma aparece na forma de um arco. E esse arco aponta para Brahma. Brahma é o alvo, Brahma é a flecha, Brahma é o arco, Brahma é o arqueiro. Então, essa figuração do arco e da flecha é uma figuração importante na tradição do yoga. Porque o que é o arco e a flecha? Eles representam todo arco representa uma tensão entre 2 pontos. Uma tensão entre 2 pontos, que é uma corda. Certo? É uma corda. O ponto de baixo é o corpo, o ponto de cima é o eu. Chitta, no caso do yoga. Kaya, o corpo. Chitta, Kaya. A relação entre os dois é um fio prateado, chamado Antarkarana, um agente interno. O arco, que é nome de postura, que é arma dos deuses, etc. O arco, ele tem 2 utilidades diferentes, completamente diferentes uma da outra. Na mão de Indra, ele é uma arma. Ele lança as flechas que são os relâmpagos. Mas na mão de Shiva, o arco ganha uma outra finalidade. Shiva é o patrono das artes, dos artistas. É músico, é dançarino, ele é artífice, carpinteiro, pedreiro, metalúrgico. Então, o que o arco se transforma na mão de Shiva? Ele vibra com a corda, se transforma num instrumento musical. É a corda que dá o tom do universo, que vibra dentro de nós. É o agente interno. É a corda que vibra, que ressoa dentro de nós. Nós vamos cair de novo no Om, cara. Isso daqui, na verdade, reflete a relação direta que existe entre o eu e o corpo. O eu é Shiva. E o corpo é Shakti. Entre os dois existe uma ligação que é uma vibração intensa. O arco representa o entendimento e o desejo. Mas a relação entre o eu e o corpo não passa necessariamente nem pela inteligência da razão, nem pelo desejo. Pode passar ou não. Tá certo?